Deus. Escuta. Deus trouxe você aqui agora para te dizer que o teu cenário, ele vai começar a passar por mudanças. Deus sabe como você acordou hoje. Embora aí no cenário que você se encontra, ninguém entenda a tua dor, ninguém sinta o que você está sentindo. Deus sabe como você acordou hoje. E Ele manda dizer para você que esse cenário aí, ele vai começar a passar por mudanças. E escuta, de hoje para amanhã, tu já vai começar a notar uma diferença dentro dessa situação. Tu está passando por uma situação em que tu precisa de uma mudança rápida. Tu está passando por uma situação em que tu precisa de urgência de Deus dentro da situação. E Deus manda dizer para você, aqui hoje, nesse amanhecer, glórias a Deus, que Ele vai começar a te mostrar que Ele é o Deus que muda cenário. Há um desespero, uma ansiedade dentro de você, que Deus manda falar para o teu coração que isso vai ser cessado, isso vai passar, porque Ele é o Deus que agirá, glórias a Deus, nas próximas 24 horas na tua vida. Glórias a Deus. Você crê que a providência que você precisa urgente, Deus vai trazer? Você crê que Deus vai colocar diante de você o de repente de Deus que você precisa? Glórias a Deus. Vai acontecer um de repente de Deus aí. E eu quero passar para você essa resposta de Deus. Eu me encontro aqui agora com a minha Bíblia aberta. Amém? Glórias a Deus. E eu vou passar para você o que Deus, Ele quer falar contigo no dia de hoje. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas no dia de hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus. Glórias a Deus. Bendita será a tua vida, bendita será a tua família, bendita será as obras das tuas mãos. Eu estou falando um pouco baixo, mas eu gostaria de saber se os irmãos estão nos ouvindo bem, porque o microfone está alto, amém? Mas eu preciso desse feedback, me dê um ok. Se você está me ouvindo bem, a imagem eu tenho certeza que está boa, mas me dê um ok sobre o áudio, sobre o fundo musical, ok? Deus abençoe. Vocês sabem, né? Vai ou não vai, a gente tá rouca aqui, mas quem precisa falar a palavra do Senhor, usa a voz e às vezes fica rouca mesmo, né? Mas tem tomado a água ungida e Deus tem colocado a mão. Então sempre que a gente tá com a vozinha um pouco assim, Deus coloca a mão e fica tudo sob controle. A gente passa 2 dias falando baixinho, depois a gente volta a falar alto de novo e aí a gente vai fazendo aquilo que o Senhor nos confiou, amém? Porque o Deus que Ele nos chama para fazer aquilo que Ele nos confiou, Ele se responsabiliza, amém? Glórias a Deus. Eu vou pedir para você estar colocando o seu primeiro nome aí abaixo nos comentários e qual é a área da sua vida que você precisa de uma mudança muito rápida, que você precisa que Deus venha agir no de repente, amém? Glórias a Deus. Coloque aí, porque eu tenho plena convicção que você é a pessoa que Deus quer falar hoje. Você também é a pessoa que Deus vai alcançar hoje. Em tudo há um propósito. E você vai saber que a sua chegada até aqui é porque você precisava ouvir o que você vai ouvir aqui hoje. Você precisava receber da parte de Deus o que você vai receber aqui neste exato momento. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus.
Escute isso. Salmos 5, verso 3. Foi algo que Deus, Ele mandou te entregar para tu parar de se preocupar. Sabe que quando a ansiedade, ela quer dominar o nosso íntimo, ainda existe um consolo dos céus. Ainda existe um consolo de Deus que traz alívio para a nossa alma, como diz a própria palavra, como diz o próprio Salmos. Mas o Salmos 5, verso 3, glórias a Deus, ele veio hoje para trazer tanto consolo para a tua alma, quanto um posicionamento de Deus, uma resposta de Deus sobre essa situação que você está passando. Porque você pediu resposta. Você pediu para Deus falar com você de alguma forma. E somente quem sabe a necessidade de estar precisando ouvir a voz de Deus vai saber o quanto esta palavra aqui que você está recebendo no dia de hoje, glórias a Deus, é importante para você. Você sabe que somente quem está tendo a necessidade, glórias a Deus, de ouvir Deus falar no dia de hoje, é quem sabe, eita glória, do que Deus está falando hoje. Sabe que tem pessoas que entram na live e a palavra nem é para elas, porque tem pessoas que caem aqui de paraquedas. Acontece sim. Mas digamos que 80% das pessoas que vai chegar são pessoas que Deus direcionou essa palavra. E quem cai de paraquedas não vai sentir nada com a palavra. Mas quando você é direcionado por Deus aqui, esse é o sinal que Deus está lhe dando. Porque talvez você está dizendo, oh Deus, eu quero saber se essa palavra é para mim mesmo ou não. Quando a palavra é de Deus para você, você vai ouvir a palavra e você vai dizer assim, meu Deus, quanto que eu estava precisando ouvir isso. Eita, glória. Você está entendendo? E o Salmos 5, verso 3, ele diz assim, o salmista vai dizer, pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã ouvirás a minha voz. O salmista vai dizer que o Senhor é o Deus que responde no amanhecer. O próprio salmista, ele vai dizer também em um dos salmos, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem ao amanhecer. E esse mesmo salmista, ele está dizendo aqui que pela manhã, o Senhor ainda responde. Pela manhã, o Senhor ainda ouve. Pela manhã, o Senhor ainda atende. Por que pela manhã? Talvez você está dizendo, minha missionária, por que de hoje para amanhã? Porque no decorrer das 24 horas, quando a gente fala de hoje para amanhã, é o decorrer das 24 horas. Eita, glória. Sabe, eu conheci um pastor, já de idade, ele já está na eternidade com o Senhor, já está descansando. E esse pastor dizia, enquanto tiver uma noite no meio, há esperança. Sabe, eu na minha adolescência, isso me chamava atenção. Eu dizia, porque eu dizia em casa para minha mãe que eu não entendia. Ô mãe, por que o pastor fulano de tal fala que enquanto tiver uma noite no meio, ainda há esperança? E a minha mãe me explicava assim, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Porque, juntamente com o nascer de um novo sol, juntamente com o raiar de um novo dia, nasce uma misericórdia. Você está entendendo? Então o salmista, ele vai dizer assim aqui, pela manhã ouvirás a minha voz. E Deus está falando agora com você, que está precisando muito que Deus venha agir. Deus está falando com você, que está necessitando muito que Deus venha entrar com resposta dentro dessa causa. E Deus manda dizer para você que Ele vai começar a mudar esse cenário. Glórias a Deus. Escuta, no teu próximo amanhecer, tu vai começar a ver algumas coisas mudarem aí. Deus manda dizer para você, você vai começar a ver as coisas mudar. Do estado atual para um estado bem melhor. Porque tu tem dito assim, meu Deus, eu não aguento ver as coisas chegarem a esse estado.
Eu não aguento ver as coisas chegarem a esse nível. Eu não estou aguentando ver as coisas chegarem a esse ponto. Quem é você que tem pedido misericórdia a Deus diante do ponto que as coisas têm chegado? Você está dizendo, eu não tenho aguentado as coisas chegar a esse ponto, Senhor. E eu preciso de uma mudança rápida, porque se já chegou a esse ponto, Senhor, olha como está o cenário. Olha como está a situação, Deus. É assim que você tem dito ao Senhor, não é bem assim? Você está dizendo, aí sou eu. Escute. Deus manda dizer para você que está colocando aí, sou eu. É para você mesmo que está direcionada essa palavra. Deus manda você acalmar o seu coração. Porque você vai ver esse cenário começar a mudar. Glórias a Deus. Você vai ver essa situação começar a ser neutralizada pelo Senhor. Pela manhã ouvirás a minha voz. E quando eu li esses salmos, o Senhor falou assim, pela manhã eu estou atendendo a uma petição. A petição da minha filha. A petição do meu filho. Deus está falando com uma pessoa que Ele trouxe aqui, que pela manhã você vai começar a ver respostas de coisas que você já tem pedido há muitos dias, de coisas que você tem pedido há muitos meses, de coisas que você tem pedido há muitos anos. Você vai começar a contemplar Deus mudar essa situação. Você vai contemplar, eita glória, Deus começar a reverter esse quadro. Escuta, levanta aí a tua mão do outro lado. Toma posse da ativação profética do Salmos 5, verso 3 e declara: eu tomo posse da resposta de Deus no meu próximo amanhecer. Eu tomo posse da resposta de Deus no meu próximo amanhecer. E aí nós colocamos aí de hoje para amanhã, porque quando Deus ele fala e ele determina prazos, tem pessoas que começam a ver no mesmo dia. Eu não sei se você que já é acostumado a ouvir essa live, já ouviu aqui quando Deus manda entregar, que nas 72 horas ele vai agir. E tem pessoas que chegam testemunhando e dizem assim, minha missionária, Deus falou 72 horas e hoje mesmo aconteceu. Deus falou 72 horas, quando foi no outro dia aconteceu. Então 72 horas são 3 dias. E antes mesmo acontece. Então tá aí de hoje para amanhã. De hoje para amanhã o Senhor ainda se posiciona. Escute. Glórias a Deus. Deus manda falar para você que Ele vai mudar, meu Deus, a situação atual desse cenário que é preocupante para você. Você está entendendo esse mistério? Deus vai mudar a situação atual dessa situação, dessa causa que está sendo motivo para você chorar, motivo do teu choro, que é o motivo da tua perda de sono, que é o motivo do teu desânimo, é o motivo da tua angústia, da tua aflição. Você está entendendo esse mistério? Escute. Você vai entender que você veio aqui hoje por 3 causas. Deus te trouxe aqui hoje por 3 causas. A primeira, para você ouvir essa forte revelação que o teu cenário vai começar a mudar. Amém? Para você receber essa liberação profética dos Salmos 5, verso 3. Glórias a Deus. E para você entrar nesta corrente de oração, nessa campanha de oração por uma mudança rápida. Amém? Porque aqui você está em uma corrente de oração, você está em uma campanha de oração. E o tema hoje é uma mudança rápida. O tema desta campanha de oração é mudança rápida. Ou seja, de repente de Deus, mover celestial urgente. Então você que precisa muito que Deus venha agir com pressa, você que precisa muito que Deus venha agir rapidamente,
dentro dessa situação, declare aí abaixo nos comentários: eita, Deus, faz isso no meu cenário, Deus. Faz isso no meu cenário, Deus. É como se você estivesse pedindo por misericórdia. Faz isso no meu cenário, Deus. Peça. Peça, deixe registrado a sua petição no altar de Deus. Deixe registrado. Sabe? A gente vai ver muitas pessoas que precisavam que Deus agisse rapidamente, que foram deixar no altar de Deus. Você vai ver Ana deixando sua petição no altar de Deus. Você vai ver Zacarias deixando sua petição no altar de Deus. Você vai ver muitos que pediram ao Senhor. Você vai ver o cego de Jericó deixando sua petição aos pés de Jesus. Então, quando você deixa registrado a sua petição no altar de Deus, Deus ele te atende. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vejo hoje Deus entrando com uma grande resposta aí dentro desse lugar. Amém? Escute. Vá tomando posse do Salmos 5, verso 3. Pela manhã Deus está entrando com uma resposta. Pela manhã Deus está atendendo o que você pediu aí. Pela manhã você já vai começar a ver, a contemplar algo se mover na causa que está parada, na causa que você não está vendo nada mudar, na causa que você não está vendo nada acontecer. Glórias a Deus. Pela manhã você vai começar a ver. Glórias a Deus. Amém? Então tome posse. Declare assim: eu tomo posse da ativação profética dos Salmos 5, verso 3. Eu tomo posse da ativação profética dos Salmos 5, verso 3. Você que precisa de uma mudança rápida, porque eu sempre falo que todos os salmos eles são poderosos. Salmos são orações, salmos são petições, são súplicas em forma de cântico. E você vai ver que todas as vezes o salmista vai se encontrar pedindo socorro através dos salmos, e em vários outros salmos ele vai estar só agradecendo, dizendo assim: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Senhor me atendeu, o Senhor fez, o Senhor mudou. Então, ao mesmo tempo que você vai ver o salmista deixar no altar de Deus a sua petição através dos salmos, a sua petição deixando no altar de Deus através do cântico, ele vai ao mesmo tempo estar depois agradecendo. Então, você que chegou aqui hoje, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, pedindo, pode aguardar neste lugar. Glórias a Deus. Porque você vai sair daqui agradecendo. Você chegou aqui pedindo, eita terra de mistério. Mas você sairá daqui agradecendo. Meu Deus. Meu Deus. Você está entendendo que você vai agradecer aí nos próximos dias, nas próximas horas? Você que diz assim: eu recebi esses salmos, minha missionária. Mas esses salmos, ele é tão forte, porque para mim é forte. Porque assim, amados, os salmos, todos os salmos são fortes, são poderosos. Só que tem salmos que vai lhe tocar mais devido ao cenário que você vai estar vivendo. Tem salmos que vai falar mais com você do que outros. Tem salmos que vai vir mais forte do que outros para você. Vai depender do seu contexto, do que você vai estar vivenciando. Para você que entrou aqui agora, precisando de uma resposta rápida, precisando que Deus venha mudar no seu cenário rápido, você vai entender o quão poderoso esse salmos é. Quão poderosa é essa oração do salmista. Glórias a Deus. E quando a gente usa aqui a ativação profética dos salmos, a gente entende e a gente se baseia dentro da palavra do Senhor, que diz que a palavra do Senhor
ela não pode voltar vazia, mas ela tem um propósito e ela prospera no propósito que ela foi enviada. Então o que acontece? Glórias a Deus. A gente entende que a palavra rema, quando diz a palavra rema, é uma palavra tirada da Bíblia e liberada sobre a sua vida. E a gente entende o poder da ativação profética, o poder que essa palavra tem de ser liberada para a sua vida e ela acontecer. Muitos já testemunharam aqui. E aí você diz assim, mas minha missionária, que garantia nós temos? Nós temos a garantia da palavra do Senhor, que diz que a palavra não volta vazia. E eu sempre faço essa comparação aqui, que a própria palavra do Senhor vai dizer que a palavra, ela tem o poder de abençoar e ela tem o poder de amaldiçoar. Então, se muitas das vezes nós até enfrentamos setas inflamadas de palavras contrárias que pessoas lançam sobre a nossa vida, e às vezes a gente não está orando, às vezes a gente não está protegido espiritualmente, e termina a gente enfrentando o embate daquelas palavras contrárias que pessoas, liberaram contra nós. Então, se até uma palavra contrária tem poder, porque a Bíblia diz. É por isso que a gente deve se revestir da armadura do Senhor, estar debaixo dos Salmos 91, estar protegido espiritualmente. Quando a gente está orando, quando a gente está buscando a Deus, a gente está protegido espiritualmente. Você está entendendo? Então escute, a palavra contrária também tem poder. Se a palavra contrária tem poder, então que derá a palavra liberada, a palavra boa, que você diz assim, amém, eu recebo, eu tomo posse. Ora, até aquela contrária que às vezes vem, e você nem sabia que veio, porque se você soubesse, você já tinha repreendido. Você nem sabia, e você não está em oração, e você diz, meu Deus, eu não entendo porque tudo está dando errado para mim. Eu não entendo porque eu ando com tantas dores de cabeça. Eu não entendo porque na minha casa está havendo tanto problema. Ninguém consegue ser feliz mais. Dentro da minha casa é tanto embate. Sou feliz em uma área da minha vida, mas não sou feliz em outra. Meu casamento tem estado desse jeito, desse jeito. Isso são o quê? Isso são setas de inveja, setas de palavra contrária que você está enfrentando. Você está entendendo? E você nem disse amém por isso. Você nem queria isso, mas lhe pegou desprevenido. Não é bem assim? Então, imagina aquilo que você diz assim, amém, eu tomo posse, eu recebo, eu quero essa bênção na minha vida, assim seja, né? A palavra amém significa assim seja, confirmo, concordo. Então, imagine. Então, isso se chama palavra rema. Amém? Então, receba essa liberação profética. Você que no dia de hoje sente de Deus de fazer um propósito na palavra rema de hoje, que é o Salmo 5, verso 3. Lembre-se de pedir para Deus, glórias a Deus, está honrando, amém? O seu propósito. Você que quer fazer um voto na palavra rema, esteja pedindo para Deus honrar o seu voto. Amém? Você que diz assim, só me restou a fé, minha missionária. Mas eu tenho fé nessa palavra, então você tem tudo. Amém? Se você tem fé, você tem tudo. Declare, Deus honra a minha fé. Amém? Minha missionária, e se eu não fizer propósito, eu vou receber a palavra? Vai. Amém? Uma vez a palavra sendo liberada sobre a sua vida e você recebendo, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito ao qual ela foi enviada. Glórias a Deus. Você está debaixo de uma liberação profética. Agora, as pessoas que sentem de Deus de fazer o propósito são pessoas que Deus tem um propósito diferente. São pessoas que estão enfrentando resistências. São pessoas que sentem de Deus. Então, se você sente de Deus, eu lhe oriento a pedir para Deus honrar. Porque aquilo que a gente pede para Deus honrar, Ele honra. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Escute. Glórias a Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 38. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço
e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? Escuta isso. Você vai ver um cenário que Jesus chega. Jesus chega em um cenário. Jesus chega em uma casa. E na casa que Jesus chega, o cenário que Jesus encontra era de choro. O cenário que Jesus encontra era de gente que chorava muito, não era pouco, porque a Bíblia enfatiza direitinho. A Bíblia diz assim: o cenário era de pessoas que choravam muito e pranteavam. Quem é você que chorou muito nesses últimos dias? Tem uma pessoa nessa live que chorou muito nesses últimos dias. Tem uma pessoa que chorou muito nos últimos meses, nos últimos anos. Tem alguém que está aqui agora que você diz: minha missionária, eu chorei muito, só que hoje eu estou aqui e as minhas lágrimas secaram. As minhas lágrimas secaram porque eu não tenho mais lágrimas. Sabe quando a gente chora muito? Chega um momento que a gente não tem mais lágrimas, não é bem assim? As lágrimas secam. Tem alguém aqui que está dizendo: minha missionária, eu ainda sinto tristeza. Não consigo mais estar derramando tantas lágrimas, porque eu acredito que elas secaram. De tanto que eu já chorei, já gastei minhas lágrimas. Meu Deus. Eita, Deus de mistério. Deus vai chegar nesse cenário aonde tu chorou. Deus manda lhe confirmar aqui agora. Deus vai chegar na causa aonde tu chorou. E escuta. Nessa causa onde tu chorou, onde tu tens chorado, ou onde secou tuas lágrimas, tá parecendo até que já tá tudo certo do jeito que tá. Tá parecendo até que tudo já tá determinado do jeito que tá. Só que Deus manda dizer que Ele não vai só chegar, mas Ele vai chegar trazendo providência. Ele vai chegar mudando o que aconteceu. E escuta, aonde tu acha que tu vai ter que aceitar, ou que tu vai ter que conviver com isso, ou que tu vai ter que continuar enfrentando essa situação, Deus manda te dizer que tu vai sorrir nessa causa. Tu vai sorrir nisso. Deus te fará sorrir na mesma causa que tu chorou. Glórias a Deus. Aquilo que aconteceu não está decretado porque não é o último estado. Aquilo que você está vendo totalmente fortificado, totalmente, sabe, parecendo que é o fim daquele jeito. Está decidido tudo dessa forma. Deus manda dizer para você que Ele traz uma surpresa sobre isso. E esse cenário, ele começa a ser mudado amanhã, de hoje para amanhã, nas próximas 24 horas. Esse cenário começa a ser mudado, aonde tu não viu nenhuma resposta, aonde tu não está vendo nada mudar, aonde tu não está vendo nada acontecer, é onde Deus vai agir. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Declare: Deus vai agir. Amados, quando eu olho para cá, e ou para cá, é porque nós estamos para duas plataformas ao mesmo tempo. Amém? Então eu tenho que estar olhando para as duas câmeras. Amém? Então quando eu não estiver parecendo que eu estou olhando para outro lugar, é porque eu estou olhando para outra câmera. Amém? Glórias a Deus. Você está entendendo esse mistério de Deus aqui agora?
Você está entendendo isso que Deus fala contigo nesta hora? O Senhor está dizendo assim para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei eu glorificado na causa. Serei eu glorificado dentro da situação. E aonde o inferno decretou que algo continuaria desse jeito, aonde o inferno decretou que tu enfrentaria as consequências contrárias deste negócio, o Senhor está dizendo aqui: eu sou Deus. Sou o Deus que farei você se alegrar. Eita glória! Com a mudança que eu, Deus de Israel, trago sobre a causa. Com a mudança que eu, o Deus de Israel, trago dentro da situação. Escuta, Jesus chegou dentro da casa de um homem que dentro da casa dele tinha choro, tinha lágrimas. Por quê? Por causa do que tinha saído do controle. A palavra do Senhor, ela vai mostrar que esse homem principal da sinagoga, chamado Jairo, ele estava com um problema dentro da casa dele, que ele não podia fazer nada. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar que Jairo vai pedir a Jesus para ir na casa dele. Porque o problema que ele tinha na casa dele era a filha dele. A filha dele estava enferma, estava doente. E quando ele vai pedir a Jesus, o problema já estava acontecendo. Mas quando Jairo fica do lado de Jesus, esperando o momento certo de Jesus ir na casa dele, as coisas saem do controle dentro da casa de Jairo. Dentro da casa de Jairo, as coisas não esperam Jesus chegar. E antes mesmo que Jesus chegasse, a menina de Jairo, que estava doente, ela vem a morrer. Tem alguém aqui nessa live que você bem sabe. Até parece que depois que você se aproximou de Deus, para Deus trazer-se de repente na sua vida, tem coisas que estão acontecendo ao contrário. Quanto mais você ora, mais o negócio piora. Quanto mais você ora, mais o negócio, sabe, despenca. O que você iria imaginar? O que Jairo iria pensar? Imagine como Jairo pensaria. O que você pensaria no lugar de Jairo? Ora, eu vim pedir ajuda a Jesus, para ele ir na minha casa. Então, pela lógica, ainda que ele não fosse lá na minha casa ainda, porque apareceu tanta coisa, a mulher do fluxo de sangue, tanta coisa, e Jesus ainda tinha dito: Jairo, não temas, creia somente. Mas talvez Jairo pensou assim: que negócio é esse? Depois que eu chego perto dele, era para ele pelo menos sustentar o negócio lá em casa e não deixar despencar, não deixar desandar. Mas depois que eu chego perto dele é o contrário. Se é da situação lá, se ajeitar a situação lá no meu cenário, piora. E ele deixa. Ora, não foi ele mesmo que disse que eu não temesse, só cresce. Eita glória! Como é que agora a filha está morta? A filha de Jairo está morta ali naquele lugar. Você está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Você está entendendo o que o Senhor está falando sobre o teu cenário hoje? Porque teve coisas aí que tu colocou em oração e tu disse: eu pensei que porque eu estivesse orando, Deus ia fazer alguma coisa. E sabe o que eu vi? Eu vi acontecer o pior e Deus deixou. Eu vi acontecer o pior e Deus permitiu. Eu vi coisas que me magoaram, coisas que doeu em mim. Eu estou vendo o meu cenário cada vez mais difícil. Eu estou vendo na minha vida profissional as coisas cada vez mais pior. Não é bem assim que você tem dito? Talvez você chegou aqui hoje vendo coisas que você precisa que se fortaleça enfraquecendo. Talvez você entrou aqui hoje vendo coisas que você precisa que fiquem de pé. Você está vendo caindo. Mas o Senhor manda dizer para você que você não se preocupe,
Porque ele vai entrar no teu cenário. Ele vai entrar nesta causa. Ele vai entrar dentro desta situação. E ele vai entrar aí dentro deste lugar. Eita, terra de mistério, para trazer vida. Ele vai entrar aí dentro deste lugar para decretar um levantar. Para decretar uma virada. Jairo já tinha passado por um processo de espera muito grande. Enquanto Jairo estava com uma ansiedade no coração dele, a casa dele estava praticamente, eita, Deus de mistério, em lágrimas. Você está entendendo? Talvez você entrou aqui e somente você e Deus sabe o que você tem vivido dentro dessa casa. Somente você e Deus sabe o medo que você está sobre essa situação insustentável na tua família. Sobre essa situação insustentável nas tuas finanças. Sobre essa situação, eita, terra de mistério, aparentemente irreversível na tua vida sentimental. Porque tem uma pessoa aqui que o que aconteceu na tua vida sentimental, aos teus olhos, é irreversível. É irreversível, você não sabe como é que o inimigo, sabe, foi tão astuto, foi tão, eita, terra de mistério, agiu de tão golpe baixo nesse lugar, que embaraçou tudo assim de uma hora para outra. Mas o Senhor manda lhe dizer que esse cenário não vai continuar assim, não. Porque tu entrou aqui hoje para ouvir isso em angústia, achando que o cenário vai continuar assim. Tu entrou aqui hoje tentando aprender a conviver com isso. Tu entrou aqui hoje dizendo assim: Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não posso mais fazer nada. Eita Deus, tem uma pessoa específica que entrou aqui dizendo assim: Senhor, o fardo no meio da minha família está muito pesado. A angústia no meio da minha família está muito grande. Alivia, Senhor, esse fardo. A angústia dentro da casa de Jairo estava muito grande. A tristeza dentro da casa de Jairo estava muito grande. O fardo dentro da casa de Jairo estava grande. Só que Jesus chegou. E quando Jesus chegou, Jesus disse assim: por que vocês estão se alvoroçando? Por que vocês estão chorando? Aí Jesus diz: a menina a qual vocês acham que está morta, ela não morreu. Ela só dorme. Só que Jesus fala uma coisa. Eita, terra de mistério. Que era contrário aos olhos de quem estava vendo a realidade. E o que é que eu aprendo com isso dentro dessa palavra? Que é por isso que quando você vem ouvir a palavra profética, a palavra revelada, parece surreal e você diz assim: não, meu Deus, é sonhar demais. Talvez você diga isso. Por quê? Porque o que Jesus está falando aqui é contrário ao que você está vendo na realidade. Só que tem um detalhe. Jesus fala o que ele já vê, o que ele já sabe sobre o seu futuro. E o que você vê é pequeno demais diante da grandiosidade do que Deus tem para fazer. Porque o que você está vendo agora é mudado num instante, só basta Deus querer. Então, em que você vai confiar? No que você está vendo ou no que Deus está determinando aqui hoje para você? Na casa de Jairo, Jesus diz: a menina não está morta.
A menina não está morta, ela só dorme. Aí a Bíblia vai dizer assim, versículo 40. E riam-se de Jesus. E riram de Jesus. E por que riram de Jesus? Eita Deus. Riam porque sabiam. A Bíblia vai dizer, e riam-se de Jesus porque sabiam que estava morta. Eita Deus de mistério. Sabe quando você ri da palavra profética? Não, minha missionária, eu não zombo, não é isso. É quando você diz, ai meu Deus, quem dera se fosse. Sabe quando Sara riu? O anjo chega e diz, olha Sara, está chegando uma próxima estação onde tu vai ter um filho. Aí Sara com 100 anos, ela ri. Como que diz assim, peraí, como assim? Como assim, como isso é possível? Tem coisas que faz a gente rir. Eita Deus de mistério. Meu Deus. Você está entendendo? Talvez tu tá ouvindo essa palavra aqui hoje e tu tá dizendo assim, como Deus vai mudar o meu cenário? Como é que Deus vai fazer alguma coisa, minha missionária? Olha como estão as coisas. Sabe, riam-se de Jesus na casa de Jairo, porque sabiam que a menina estava morta. Mas escuta. Eita glória. Jesus fazendo sair aqueles que não criam, aqueles que não acreditavam. Entenda isso, viu? Jesus fez sair da casa de Jairo quem não acreditava. Só fica dentro da casa de Jairo quem acredita no milagre. Olha, eita, eu vou te dizer um negócio. Que tem pessoas, até da tua família mesmo, que nesse deserto que tu tá vivendo, Deus afastou, não é bem assim? Tem pessoas próximas de você, que se diz teu amigo, tua amiga, familiares, que se afastaram de você nesse deserto. Já é Deus preparando o cenário para fazer o milagre. Antes de Jesus, dentro da casa de Jairo, operar o milagre, Jesus começa a tirar. Jesus começa a afastar gente íntima de Jairo. Você está entendendo? Íntima. Quem estava dentro da casa dele era gente íntima. Quem não tem intimidade com a gente não entra, não invade a nossa casa. Não entra na nossa casa. Para estar dentro de casa tem que ser gente íntima. Jesus começa a tirar de dentro da casa de Jairo gente íntima. Com certeza amigos, com certeza familiares, que riram de Jesus quando Jesus disse que a menina de Jairo não estava morta. Ela só dormia. Começaram a rir. Aí Jesus o quê? Tira. Antes de fazer o milagre. Tu tá entendendo esse mistério de Deus ter te mostrado quem é invejoso, quem é invejosa aí? Tu tá entendendo esse mistério de Deus ter mostrado, eita Deus de mistério, verdadeiras faces de pessoas aí? Porque Deus tirou máscara de gente aí que tu disse assim, meu Deus, se eu soubesse que era contra mim, se eu soubesse que falava mal de mim pelas costas, eu nunca tinha nem contado as minhas coisas. E não é da tua vida sentimental que Deus está falando. Deus está falando de agregados, de amigos. Se dizem amigos, né? Familiares. Pessoas próximas tu aí. E Deus manda dizer para você que aonde não está tendo movimento, eita, que aonde nada está acontecendo, que aonde a demanda está baixa, eita, meu Deus, que aonde cada vez mais está se afundando, que aonde está em silêncio, Deus manda falar para o teu coração que tu vai começar a ver nas próximas 24 horas, no teu próximo amanhecer, o cenário começar a mudar. Deus está descendo o movimento. Deus está descendo aumento de demanda. Deus está descendo pedido de perdão. Deus está descendo reaproximação.
Deus está descendo, meu Deus, eita, terra de mistério, uma movimentação no que está paralisado. E aonde tu disse assim, tá tudo do mesmo jeito. No outro dia, do mesmo jeito. No outro dia, meu Deus, pior. No outro dia, Senhor, não aguento mais. Aonde tu tá vendo isso? Tu vai começar a ver um movimento diferente. E o Senhor te diz assim, te prepara, porque aonde vou te levar. Eita, glória. Ninguém aí pensou que tu chegaria. O Senhor está dizendo, te prepara, porque vou eu soprar o teu nome nos 4 cantos deste lugar. Se prepara, porque o movimento que eu, Deus de Israel, trago sobre a tua vida, o movimento que eu trago sobre a tua história, eita, terra de mistério, vai te fazer saber que eu sou Deus, que mudo, eita Deus, no meu de repente. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que fala com você aqui hoje e vela para cumprir com a sua palavra. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, quando ele fez sair de dentro da casa de Jairo quem não era para ficar, glórias a Deus, ele toma pela mão da menina. Ele toma pela mão da menina e diz, glórias a Deus, menina, eu te digo, levanta-te. Jesus chegou dentro da casa de Jairo dando ordem. Escute, Deus manda falar para o teu coração que ele está determinando dentro da tua casa hoje um movimento. Ele está determinando no teu comércio hoje um movimento. Ele está determinando na tua vida profissional, nos teus negócios, na tua empresa, um movimento. Deus está determinando, um movimento na tua vida sentimental onde tudo está em silêncio. Deus está determinando um movimento de vida onde algo está parecendo que morreu. Deus está determinando um novo movimento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A menina realmente estava morta, mas para Jesus, ela só dormia, sabe por quê? Porque Jesus sabia que o último estágio da menina não era aquele. Eita. Tu tá entendendo por que o Senhor está dizendo hoje aqui que ainda há vida? Tu tá entendendo por que Deus está dizendo hoje aqui para você que ainda há esperança? Porque Ele sabe o que Ele vai fazer. Tu não sabe, mas Ele sabe. Quem estava dentro da casa de Jairo riu porque não sabia o que era que Jesus ia fazer. Eita, glória. Quem estava dentro da casa de Jairo riu porque não sabia. Eita, terra de mistério, que Jesus já sabia. Porque nós achamos que nós sabemos tudo. Pode ver que a Bíblia vai dizer, e riam-se de Jesus, pois sabiam que a menina estava morta. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a mania de achar que ele sabe tudo. Nós não sabemos nada. Mal nós sabemos do nosso agora. Daqui a 1 minuto só Deus. Não é bem assim? Daqui a 1 segundo só Deus. Nós somos completamente, amados, completamente dependentes de Deus. Eita, glória. E escuta. Se Jairo não tivesse insistido em estar perto de Jesus, mesmo quando tudo piorou na casa dele, se Jairo não tivesse decidido continuar ao lado de Jesus, apenas se segurando na palavra de Jesus, quando Jesus disse a ele, não temas, Jairo, crê somente. Disseram, Jairo, volta para casa que a tua menina morreu. Tu não tem mais que ficar aí incomodando, enfadando o mestre. Aí Jesus diz, espera aí, Jairo, fica aí. Não temas, creia somente. E Jairo se sustentou só nessa palavra. Jairo ficou do lado de Jesus esperando
a demanda de Jesus, porque Jesus teve outro atendimento para fazer ali, da mulher do fluxo de sangue. E Jairo ficou ali. Se ele tivesse dito assim, ah não, tudo já piorou mesmo, para que mais que eu vou continuar crendo? Tudo já piorou mesmo, para que é que eu vou continuar insistindo? Jairo não teria visto o milagre acontecer dentro da casa dele. Eita Deus, se tu não tivesse insistido, tu não ia ver o milagre acontecer dentro da tua casa agora. Se tu não tivesse, glórias a Deus, ei, escuta, se tu não tivesse insistido, mesmo naqueles dias que tu estava mal, mesmo hoje que tu está sem força, se tu não tivesse insistido, tu não ia ver. Mas Deus te trouxe aqui para tu saber que o teu cenário vai passar por uma mudança. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus determina vida no que estava morto dentro da casa de Jairo. Jesus determina vida no que estava acabado dentro da casa de Jairo. Eu quero declarar que o que está morto na tua casa, Deus vai fazer viver hoje. O que está acabado, o que está destruído, o que se enfraqueceu na tua vida, na tua história, o que está fora do lugar dentro da tua casa, Deus manda te dizer que Ele vai colocar tudo no lugar. Ei, tem um negócio fora do lugar dentro da tua casa, não é bem assim. Tem um negócio fora do lugar na tua vida, não é bem assim. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão aí. Deus está colocando tudo no lugar hoje. Recebe essa palavra profética no nome do Senhor Jesus, toma posse. Glórias a Deus. Porque no dia de hoje tu veio aqui para tu saber que de hoje para amanhã tu vai começar a ver esse cenário mudar. Glórias a Deus. Salmos 5, verso 3. A palavra do Senhor vai dizer: pela manhã ouvirás a minha voz. E dentro dessa palavra onde o salmista declara: pela manhã eu ouvirei a voz de Deus. Pela manhã Deus ouvirá a minha voz. Perdão. Pela manhã Deus ouvirá a minha voz. Ou seja, pela manhã a minha petição vai ser atendida. Pela manhã Deus vai fazer alguma coisa. Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E no próximo amanhecer, Deus vai descer uma misericórdia dentro do teu cenário e dentro da causa que tu está chorando e tu está se preocupando. Amém? Pega o seu copo d'água no nome do Senhor Jesus. Após essa oração, você vai ver Deus descer, eita glória, no teu cenário, no teu próximo amanhecer, porque eu acredito que aonde essa palavra vai, ela não volta vazia. Se Deus está dizendo aqui pela manhã, glórias a Deus, ao amanhecer, de manhã, no teu próximo amanhecer, Deus vai te ouvir, Deus vai te atender, Deus vai começar a mudar esse cenário. Ele faz sim. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria nesse momento de lembrar aos irmãos que fizeram um propósito nessa forte palavra dos Salmos 5, verso 3, para você estar pedindo para Deus honrar o seu propósito. Se for um voto, peça para Deus honrar o seu voto. Se você estiver fazendo uso da sua fé, peça para Deus honrar a sua fé, porque o Senhor é o Deus que honra. Amém? Eu quero agradecer nesse momento aos irmãos que no dia de hoje têm sido levantados por Deus como bênção para este ministério. Amados, as ofertas nesse ministério, elas são espontâneas, são voluntárias. É entre você e Deus. Se você não é tocado para fazer isso, não tem problema nenhum. A palavra do Senhor, ela vai chegar até você, porque a palavra, uma vez liberada, ela não volta vazia. Amém? Só que tem irmãos que Deus toca no coração e traz o desejo dentro de si de dizer assim: eu vou me tornar um dizimista, um ofertante deste ministério, porque é esse ministério que tem sido a minha igreja, tem sido os meus cultos diários, tem trazido alimento de Deus para mim, tem sido um complemento para a minha vida. Você que já tem um lugar aí, uma igreja que você vai, o intuito deste ministério é trazer a palavra até você, todos os dias, todas as manhãs e todas as noites. Então, se você está sentindo de Deus de fazer isso, é porque Deus, Ele tem um propósito que você faça isso, amém? E eu tenho certeza que aonde você semeia em uma boa terra, em uma terra fértil, Deus traz a colheita, amém? Quando o semeador semeou em uma boa terra, a Bíblia vai dizer que ele colheu em 30, 60 e 100 vezes por uma semente. Amém?
30, 60 e 100 vezes mais por uma semente. Então, que o Senhor venha trazer essa forte colheita em todas as áreas da sua vida, sobre a semente que você tem semeado neste solo fértil no dia de hoje. Amém? Glórias a Deus. Você que diz assim, eu quero ser um ofertante, um dizimista, o que eu faço, minha missionária? Aí no topo dos comentários tem uma chave PX. Amém? A mesma chave PX está na nossa bio, que é a chave PX desse ministério. E lá na nossa bio você também vai encontrar um dado bancário para os irmãos que não possuem chave PX, ou você pode estar ofertando através do Superchat e através do Valeu Demais pelo próprio YouTube. Amém? Deus te abençoe e Deus te recompense com bênçãos dos céus. Pega o seu copo d'água e vem comigo nessa rápida oração. Não se trata da água, mas se trata do que ela se torna quando ela é consagrada ao Senhor. E nesse momento ela vai ser consagrada debaixo dos Salmos 5, verso 3. Amém? Os Salmos da resposta de Deus ao amanhecer. Glórias a Deus. Amado Deus e querido Pai, neste exato momento, Deus, eu entro na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, Te peço neste exato momento, Senhor, unge esta água. Consagro, meu Deus, esta água a Ti. E te peço que quando este homem, esta mulher, que ora comigo agora, ao beber desta água, esta água venha a ser a ativação profética do Salmo 5, verso 3. Pela manhã o Senhor ouve. Pela manhã a tua misericórdia se renova. Pela manhã o Senhor traz surpresa. E nós cremos que nas próximas 24 horas, o Senhor é o Deus que começa a mudar esse cenário. Esse homem, essa mulher, Senhor, que está aqui agora, precisa de uma mudança rápida. E confia no teu poder, porque somente o Senhor para fazer. Assim como Jairo precisava de uma mudança rápida dentro da casa dele. E o Senhor fez. Faz, Senhor, eu te peço. Eu suplico neste momento, faz na vida deste homem e desta mulher, que decidiu confiar em ti. Honra o propósito do teu servo, da tua serva. Honra o voto deste homem e desta mulher. Honra a fé. Honra o ofertante, honra o dizimista, honra o simples ouvinte. Honra até essa pessoa que está aqui agora sem fé, meu Deus. Honra a todos que veio ouvir a tua palavra. Nós te pedimos, acreditamos que o Senhor já nos ouviu e já te agradecemos por esse grande milagre. Beba dessa água com fé no nome do Senhor Jesus. Amém? Declare: a água do de repente de Deus no meu cenário. A água do de repente de Deus no meu cenário, amém? Vou estar pedindo para você que ficou até o fim, está deixando a sua curtida nesta live, que Deus lhe recompense com bênçãos dos céus, amém? Vou estar ali aguardando instantes no canal Resposta do Alto, onde eu vou te entregar uma resposta de Deus sobre a sua vida sentimental. Deus te abençoe.